Olá, muito boa noite. Está começando mais um Esporte SC TV. Nesta quinta-feira, damos sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Brusque. Depois de Paulo Essel, candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, chegou a hora de falarmos com Paulinho Sestrem, candidato a prefeito do Republicanos. Paulinho Sestrem tem 39 anos e foi atleta de futebol profissional e amador. Na gestão pública, foi ex-secretário de Trânsito e Mobilidade. Na última eleição, foi eleito vereador do município com 1.250 votos pelo PRP. Essa é a primeira vez que disputa como candidato a prefeito de Brusque. Ele concorre pela coligação Brusque Merece Mais, que tem como vice Tairine Raimundi, também do Republicanos. Veja agora como vai funcionar o formato das entrevistas. O programa terá 2 blocos. No primeiro deles, teremos como tema o esporte e sortearemos 5 perguntas para a resposta do candidato. Já no segundo bloco, serão 5 perguntas sobre assuntos gerais. Uma pergunta foi formulada pela equipe do Esporte SC com base em conversas com gestores esportivos, atletas e representantes de entidades ligadas ao desporto, enquanto as outras 4 perguntas foram feitas por profissionais de diferentes veículos de comunicação de Brusque. Neste bloco, o candidato responderá uma pergunta de cada convidado, também definida via sorteio. Novamente, cada candidato terá 2 minutos para a resposta. Ao fim do segundo bloco, cada candidato ainda terá 2 minutos para considerações finais. Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Esporte SC TV, recebendo aqui essa noite, nesta quinta-feira, o Paulinho Sestrem, candidato a prefeito de Brusque pelo Partido Republicanos. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Cid. Boa noite quem nos acompanha de casa, nas redes sociais. Boa noite, Nicole. Boa noite. É uma satisfação estar aqui participando desse evento do Esporte SC e, com certeza, falando de um assunto que é muito importante para a nossa cidade, que a gente viveu e que nós vamos estar aqui discorrendo sobre esse tema. Paulinho, seja bem-vindo. Hoje, então, gente, a nossa segunda noite de entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Brusque. Então, nesse primeiro bloco, como você já pôde acompanhar, a gente vai ter as nossas 5 perguntas elaboradas com foco no esporte. Então, Sidney, vamos começar. Vamos começar. O Paulinho, como a Nicole falou, vai responder 5 perguntas. Essas perguntas são sorteadas pelo próprio candidato, né? E a Nicole vai fazer a primeira pergunta que o Paulinho vai retirar agora. Vamos lá, então. Primeira pergunta para o candidato Paulinho Sestrem. Paulinho, na última gestão da Fundação Municipal de Esportes, 4 profissionais passaram pelo cargo como superintendentes, 3 efetivos e 1 interino. A pasta, muitas vezes, é vista como uma moeda de troca pelos governos em busca de apoio. Por que, em uma atual administração sua, isso seria diferente? 2 minutos para a resposta. Não sei quem fez a pergunta, mas parabéns, né? Reflete a realidade, realmente, dos últimos anos no esporte brusquense. O esporte ele tem que estar interligado com outras pastas, principalmente com cultura, turismo e desenvolvimento econômico. Então, a partir do momento que você utiliza aquela pasta tão importante da gestão pública para colocar algum cabide de emprego, algum amigo para ganhar apoio naquele local, você automaticamente prejudica toda a estrutura do esporte no município de Brusque, ou em qualquer cidade que isso venha acontecer. Então, qual é o problema disso? A partir do momento que você coloca uma pessoa lá que não é qualificada e não consegue manter uma sequência, uma gestão, um planejamento estratégico do esporte de Brusque, em nenhum momento ele vai ter a condição de buscar e angariar, principalmente, apoio das modalidades do nosso município. Então, nós temos um problema hoje, qual é? O próprio superintendente ou a própria prefeitura, a gestão da prefeitura, ela não tem noção de todo o que representa o esporte na cidade de Brusque. Nós tivemos como vereador, por exemplo, uma audiência, Nicole e Cid, e quem está nos acompanhando, em 2017, na Câmara de Vereadores, nós convocamos uma audiência de esporte. Foi uma das audiências de mais sucesso, onde apareceu vários tipos de modalidade. Qual era a intenção? Era mostrar para a população o número de participantes no esporte da cidade. Apareceu tênis de mesa, judô, taekwondo, handebol, futebol, ciclismo,
até montanhismo nós temos em Brusque, e apareceram lá mostrando e principalmente falando dos seus resultados, mesmo sem esse apoio, sem essa organização do próprio município, e automaticamente ainda trazendo resultados, fazendo tudo com o que eles podiam fazer com as suas organizações e mostrando também um pouquinho da realidade e da falta de incentivo do poder público enquanto auxiliar esses atletas que muitas vezes sobrevivem somente de rifa, de pedágio e não conseguem estruturar, na verdade, o esporte de sequência. Obrigada, Paulinho. Certo. Vamos então à segunda pergunta. Essa pergunta novamente será sorteada pelo Paulinho e será feita por mim. Você já estava na boca do gol, hein? Opa, já estava na... Vamos dar uma olhada então na pergunta. O candidato é favorável à construção de um estádio municipal? O que pensa sobre a questão? Então, é um assunto que está na boca do povo, até porque o nosso próprio Brusque Futebol Clube, né, a qual eu fui atleta com muito orgulho, me ensinou muito aquela fase. E hoje nós temos uma cidade onde, além do Brusque ter sido campeão da Série D, agora na final do Catarinense, a população de Brusque, ela clama por isso há muito tempo. Temos um espaço hoje para isso e com certeza eu sou favorável desde que essa parceria pública-privada. Né? Nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade que é a nona economia do estado. Nós sabemos que Brusque está muito bem localizada geograficamente, dizendo assim, nós estamos hoje a 100 km, 120 km de Florianópolis e mais 120 km, 130, 40 km de Joinville, próximo de Itajaí, segunda economia do estado, do Porto e principalmente a chegada, né, de Brusque agora, rodovia Antônio Raio duplicada. Então, com certeza, o estado municipal ele vai trazer para nós, Cid, né, também um turismo e também um aquecimento, né, no nosso desenvolvimento da cidade, na questão econômica e principalmente com o Brusque, e eu não tenho dúvida disso, que com certeza vai continuar angariando resultados, né? Nós vamos ter a nossa arena, vamos dizer, Brusque, ou o nome que se for dado, para que possa ser palco de outros eventos também, não só do futebol, como já é adotado em outras cidades, em outros times de ponta do nosso Brasil, né? Dando exemplo aí, Palmeiras, Corinthians, enfim, a gente vê o que isso representa para a cidade, para aquele time, para a localidade. Então, sou a favor sim, né, desde que a gente tenha realmente essa parceria e investidores para a gente conseguir fazer isso para o nosso município de Brusque. Tá certo. Obrigado, Paulinho, pela resposta. Vamos então para a terceira pergunta, né? Novamente será feita pela Nicole. Vamos dar uma chacoalhada aí. Pegar mais baixo. Misturadinha. Obrigada, Paulinho. Vamos lá, então, terceira pergunta. A Arena Brusque ainda hoje é uma das principais arenas esportivas do estado, Paulinho. E por que não dizer também do país? Mas ao longo dos anos tem virado um depósito de lixo e entulhos, além de cada vez mais estar perdendo o seu espaço para outras áreas que têm se instalado lá dentro. Candidato, como utilizar melhor essa estrutura, valorizando de fato o esporte? Enfim, quem fez a pergunta conhece exatamente a realidade. Né? Não sei quem fez, mas conhece exatamente. A gente já conhece a arena há algum tempo, a gente sabe que a manutenção da arena hoje não é barata, porém nós precisamos de uma legislação municipal, inclusive, de utilização da arena. É algo que tem que ser estudado, é algo que tem que ser planejado, porque os espaços lá ocupados estão lá várias entidades, vários, inclusive braços, né? Ramificações da prefeitura, inclusive o tal do arquivo morto está lá também, e a arena ela ficou muito tempo sem uma reforma, muito tempo sem se dar a atenção necessária para ela. Tivemos alguns eventos, né, que a prefeitura simplesmente jogou na mão dos organizadores, sem ter domínio nenhum, e envolveu até problemas na Câmara de Vereadores, não sei se vocês lembram, né, com estacionamento complicado, até o próprio superintendente de esporte não conseguiu entrar no evento para ver a desorganização que aconteceu na arena. Então hoje a arena, não só por ela ser uma manutenção cara, nós tínhamos até algumas ideias, estamos levantando esses valores, inclusive para garantir que ela possa ter a iluminação solar, que ela possa ter a vida própria. É um investimento que há alguns anos você vai tirar e principalmente tu vai garantir que dentro da arena Brusque hoje, podemos dizer assim, né, multiuso, por alguns chamados assim, e Arena Brusque, que você tem além da organização, alguns esportes próximos dela têm que estar ali, mas não órgãos administrativos da secretarias ou da própria prefeitura. Então hoje eu vejo a Arena como um potencial enorme, porém mal gerida e principalmente
o foco da arena hoje ela não está sendo bem utilizado, em função de que a arena ela tem que ser utilizada para grandes eventos e a gente até tem no nosso plano de governo um espaço multifuncional do lado da arena, nos fundos, para justamente conseguir atender esses esportes, essas modalidades que muitas vezes não tem necessidade de estar utilizando toda a estrutura da arena e na lateral dela, ou nos fundos, como alguém conhece, nós temos essa possibilidade de ter outras modalidades ali nos treinamentos diários. E levar para lá, né, Cid? Rapidinho, tem 10 segundos. Hoje, Brusque não tem uma escolinha de futsal gratuita. Os pais têm que pagar, então é um espaço também que deve ser utilizado ali. Obrigada, Paulinho. Certo, obrigado, Paulinho. Vamos então para a quarta pergunta. Novamente, essa pergunta será feita por mim. Paulinho vai retirar mais uma pergunta, então. Lembrando que nesse primeiro bloco o tema é esporte, né? E no segundo bloco teremos 5 perguntas também de assuntos gerais. Candidato, em seu governo, qual será a destinação da área conhecida como Vila Olímpica? O que pensa a respeito dessa área de mais de 380 mil metros quadrados? Nós estamos falando, né? Nós estamos falando agora, a outra pergunta até interliga com essa, né? Da arena, né? Do Brusque. É um espaço, né, destinado à cidade para que realmente lá nós possamos levar vários eventos hoje que não cabem mais na nossa área central da cidade. E a Vila Olímpica, ela tem um espaço fenomenal, é uma região da cidade que vai crescer muito, né, região do bairro Volta Grande, né, região de Bateias, então precisamos também dar acesso, né, que hoje o acesso é horrível, né, aquele espaço, com a duplicação também da Ivo Silveira, e também ali nas proximidades a gente pensa também num parque municipal, mas a Vila Olímpica em si, a gente acredita que ela vai ser um cartão de visita para a nossa cidade de Brusque. Ali nós vamos ter a possibilidade de trazer muitos eventos para a cidade e linka de novo, não tem como fugir, da questão econômica e da questão turística, porque é algo que Brusque vai ter um diferencial hoje na região. Automaticamente nós vamos ter o quê? Nós vamos ter pessoas conhecendo a nossa cidade, vindo para Brusque e garantindo que o nosso município, hoje, já localizado, como eu falei, tenha uma estrutura para realizar grandes eventos, tanto esportivos e também como culturais, né? Aquela região da cidade ela também pode receber FENAGIP, né? Nós sabemos até quando o nosso pavilhão da FENARRECO vai suportar também, né? Nas últimas FENARRECO suportaria, né? Porque foram muito mal organizadas. Mas nós temos outros eventos de grande porte e Brusque já merece alguns eventos em várias linhas. Durante a campanha agora temos conversado com vários segmentos e tem ideias muito interessantes, eventos de moda, metal mecânico, né, têxtil, que pode ser trazido para Brusque e o pavilhão já não comporta mais isso. E eu estou falando de eventos nacionais, não eventos pequenos como é feito hoje com a estrutura que nós temos na nossa cidade. Tá certo, obrigada, Paulinho. Vamos então agora à última pergunta desse primeiro bloco. Lembrando que as 5 primeiras perguntas de esporte, depois no segundo bloco a gente tem mais informações, mais perguntas a respeito dos assuntos gerais. A Nicole vai fazer então a 5ª e última pergunta desse bloco. Obrigada. Nada. Vamos lá, Paulinho. Arena Brusque, novamente é da Arena. Arena Brusque tem uma grande estrutura para eventos, mas com exceção dos jogos de basquete e outras poucas disputas, atualmente é usada praticamente para treinos. Como atrair mais eventos e competições para a Arena e, acima de tudo, como fomentar para que o público acompanhe e prestigie mais os eventos esportivos que são realizados na cidade? Então, como eu falei anteriormente, nós temos que ter dentro da gestão pública, né, e nós temos essa ideia, falando de reforma administrativa, de criar uma supersecretaria, que ela englobe justamente a cultura com o esporte e também o desenvolvimento econômico da cidade. Brusque é conhecido, né, nacionalmente como celeiro de grandes atletas, no ciclismo, no futebol, né, em outras modalidades, e Brusque já teve um time de vôlei, já teve um time de basquete, time de futsal. Então nós não podemos nos privar de garantir que a arena ela seja bem utilizada dessa maneira. Por isso que a gente acredita, inclusive, que essa nova legislação do próprio espaço vai garantir que nós também tenhamos um planejamento profissional naquela área. Porque o espaço que nós temos hoje em Brusque, mal utilizado, ele deve ser melhor gerido justamente para isso, para atrair a população estadual e até nacional para o município de Brusque, e mesmo não tendo os times locais, a gente conseguir trazer eventos para dentro da cidade para gerar isso tudo que eu falei agora. Então essa supersecretaria que eu estou falando, ela vai ser responsável no nosso governo justamente para isso, para organizar esses eventos,
gerir a gestão realmente da arena, que ela tem que ser remodelada em alguns sentidos, né, reformada, porque a gente sabe que até chove dentro já há algum tempo, né, a iluminação dela tem dificuldades, além de tudo que foi falado anteriormente, né, depósito de objetos, enfim, até inclusive de sinalizações viárias que estão lá, lixo, enfim. E também passou lá por muito tempo a arena, aquela situação da casa de passagem, do albergue, que foi utilizado até para isso, né? Então não tenha dúvida que essa supersecretaria ela vai gerir toda essa gestão da arena, juntamente com o pavilhão também, porque o turismo está ligado ali, para que a gente possa ter esse suporte e principalmente eventos de grande porte na cidade para a utilização dela. Tá certo. A gente agradece, então, o candidato do Republicanos, Paulinho Sestrem, candidato a prefeito de Brusque, né? Respondeu as 5 primeiras perguntas do primeiro bloco desse Esportes SCTV Entrevista. E a gente volta já no segundo bloco com assuntos gerais, né, Nicole? Exatamente, gente. Rapidinho o intervalo, então fica ligadinho. Daqui a pouquinho mais 5 perguntas respondidas pelo Paulinho Sestrem. Olá, voltamos para o segundo bloco do Esporte SCTV Entrevista, recebendo nesta noite de quinta-feira, dia 8, Paulinho Sestrem, candidato do Republicanos à Prefeitura de Brusque. No primeiro bloco ele respondeu 5 perguntas de esporte e agora ele responderá 5 perguntas de assuntos gerais, começando pela primeira pergunta, que é feita pelo Esporte SC, e as demais perguntas feitas por comunicadores de Brusque. Exatamente. Então, Paulinho, a gente vai dar início com a pergunta que foi elaborada aqui pela nossa equipe. 2 minutos para a resposta, da mesma forma que aconteceu no primeiro bloco. Vamos lá, então. Candidato, recentemente, Paulinho, foi divulgado pelo portal da cidade de Brusque um áudio seu, em princípio de 2014, quando você era secretário de Trânsito e Mobilidade do município. Nesse áudio, aparentemente, o candidato negociava cargos dentro do executivo. Ao mesmo tempo, o candidato tem se definido como um representante da nova política e criticado muito a atual administração, sobretudo ao que tange ao número de comissionados e às eventuais indicações políticas. O que o candidato tem a falar a respeito desse áudio e como serão feitas as indicações caso o candidato seja eleito novo prefeito de Brusque? É até uma boa oportunidade, Nicole, dessa resposta, né? A gente acabou já conversando com muitas pessoas que nos procuraram. Na verdade, inclusive, no primeiro debate que teve, nós falamos sobre como serão as indicações. As indicações serão de que forma? Inclusive, nós solicitamos e vamos solicitar que os secretários e os cargos comissionados que tiverem, porque a gente está falando de uma redução drástica de cargo comissionado, drástica que eu falo é 50% a 60%, né, em função de que hoje o município de Brusque, estudos do Portal da Transparência, e nós encaminhamos para o Observatório Social, foram gastos praticamente 80 milhões de reais em 4 anos. Se uma decisão do prefeito ou do vice-prefeito de não nomear todos esses comissionados, e aqui não é contra a pessoa que está lá comissionada. Estamos falando do corte, realmente, porque nós precisamos investir em outras áreas. Uma dessas é o esporte. Então, são 40 milhões de reais somente com um corte de 50%. 40 milhões de reais nós estamos falando de infraestrutura, de saúde, de educação, de esporte, outros investimentos. Sobre o áudio, fico muito tranquilo de falar, até porque naquele momento nós estávamos exonerando uma moça que trabalhou com nós há algum tempo, que estava saindo, né, e sem autorização, ela estava gravando a conversa, e ficamos sabendo agora, né, depois de 6 anos disso, e me lembro vagamente que a gente quis deixar as portas abertas com ela, porque não tinha nem ano eleitoral, era 2014, a próxima eleição era 2016, e nada se concretizou, até porque nós tínhamos uma amizade, né, com ela, com a família, e gostaríamos que ela estivesse com nós na campanha. Né? Não era negociação de cargo, de maneira alguma. Era que ela estivesse com nós na campanha, para estarmos com nós, mas não se concretizou e até tendo em vista que logo na sequência, é importante frisar, que nós, inclusive, não aceitamos novamente cargos da prefeitura para estar junto, né, com o governo atual em função de tudo que a população tem acompanhado nesses 4 anos. Então, essa situação está super tranquila. Tá certo. Obrigada, Paulinho. Agora nós temos mais 4 perguntas que foram elaboradas por comunicadores do município de Brusque. O Sidney vai fazer a segunda pergunta. Exatamente. Na verdade, quem vai fazer a pergunta agora é o Valdomiro da Mota. É verdade. Que encaminhou para a gente aí, os comunicadores, a gente sempre agradece, encaminharam as suas perguntas, as suas demandas, né? E agora o Valdomiro da Mota vai fazer a sua pergunta, o Paulinho Sestrem vai retirar aí a pergunta, né, do Valdomiro, que são 6 perguntas. Vamos ver qual vai cair agora.
Pode abrir aí para a gente, Paulinho, por Posso gentileza. ver? Pode ser. 3. Pergunta de número 3, então, do Valdomiro da Mota. Põe na tela. Valdomiro da Mota, presidente da Associação dos Profissionais em Comunicação da região de Brusque, a Procorb, e também membro da equipe Rádio Cidade. Candidato, a minha pergunta ela é curta, grossa e objetiva. Ponto facultativo. Esse é um assunto que muitos gestores e candidatos evitam de discutir, evitam de levar a público, mas que cada vez mais vem sendo cobrado por parte da sociedade uma mudança nessa postura, que é a famosa folga emendada que o serviço público mantém por característica. Outras cidades do estado já adotaram medidas no sentido de acabar com essa prática. O caso de Tubarão, o caso de São João Batista aqui na região. O que o senhor pensa a respeito disso e há alguma intenção de acabar em definitivo com o ponto facultativo na cidade de Brusque? Pode começar já? Obrigado, Valdomiro. Candidato, por favor, 2 minutos para a resposta. Então, acho que muita gente não sabe, o Paulinho Sestrem é funcionário público, né? Então, nós somos funcionário público. Trabalhei já na gestão, no executivo, 8 anos, tanto no município de Brusque como no município de Guabiruba também, 1 ano, e agora 4 anos no legislativo. E a gente ouve falar muito, né? Principalmente a imagem do servidor público perante a população, não só aqui em Brusque, no Brasil, né? Nós temos servidores públicos de qualidade, nós temos servidores públicos que realmente fazem seu trabalho. O que arrebenta realmente uma gestão, e eu falo arrebenta mesmo porque eu vivi isso, é o gestor municipal colocar esses cargos comissionados nos locais onde o servidor público está ali, há muito tempo, conhece demais, Nicole, daquele trabalho, e ele vem ser orientado, mandado, chefiado por alguém que não tem nenhum conhecimento e ganha, às vezes, muito mais o dobro. Por isso, esses 4 anos eu venho criticando esse tipo de situação, chegando a 80 milhões de reais, a quase 300 cargos comissionados, aos diretores de escola serem também indicados. Então, isso. O ponto facultativo, eu entendo que o servidor público, ele está ali para servir a população. Então, claro que, dentro do possível, e com certeza nós não vamos ter o ponto facultativo. Nós vamos sempre seguir o regimento nacional, mas o ponto facultativo municipal, nós vamos evitar ao máximo, a não ser que tiver alguma situação específica mesmo, que a gente possa fazer algum ajuste, mas a princípio o ponto facultativo nós temos a intenção também de eliminá-lo. Tá certo. Tá certo, candidato. A gente agradece mais uma resposta, né? E agora vamos para a segunda pergunta, terceira, na verdade, né, Nicole? Segunda que foi elaborada, né? a segunda que foi elaborada aí pelos comunicadores, né? Então agora, Paulinho, pergunta do Hamilton Júnior, jornalista da Rádio Diplomata FM, por favor, pode retirar uma. Obrigada. Pergunta do Hamilton, então, de número 5. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Hamilton Júnior, jornalista aqui da cidade de Brusque, e a minha pergunta é voltada à mobilidade urbana. Sabemos que a cidade de Brusque tem uma das maiores frotas do país com relação ao número de habitantes. E a cada dia que passa, o trânsito está mais intensificado, tanto para os usuários de automóveis como também para pedestres. De que forma o senhor eleito tem como prioridade melhorar a mobilidade urbana de forma harmônica entre todos os usuários do sistema aqui em nossa cidade? Eu estou pela pergunta, candidato, 2 minutos. Então, a mobilidade urbana é algo que, a ser da nossa área, a gente tem muitas ideias. Nosso plano de governo, né, a partir de 1º de janeiro, nós temos algumas ideias para a mobilidade. Nós temos hoje a nossa cidade de Brusque, como ele falou, a frota, né, gigante perante a nossa população. Então, hoje, o principal projeto da cidade é pensar Brusque há 20 e 30 anos. Então, o anel de contorno viário do município de Brusque, ele é fundamental. Para que as pessoas possam nos entender, hoje quem vem de Itajaí, quer ir para Nova Trento, passa por dentro de Brusque. Quem sai de Nova Trento, quer ir para Blumenau, passa por dentro de Brusque. Quem sai de Blumenau, quer ir para Nova Trento, passa por dentro de Brusque. Então, essa frota aumenta diariamente a 130, 140 mil veículos dia. Então, é um projeto que tem que sair do papel, tem que ser iniciado. Eu vou dar o exemplo do contorno viário que nós criamos em redor do trânsito aqui na área central. Criando esses binários, você consegue aumentar a qualidade de vida das pessoas. Nós temos que harmonizar o trânsito em que sentido? Fazer novas ligações. Hoje, por exemplo, 2 pontes fundamentais e necessárias na cidade de Brusque. Nós temos a Rua General Osório,
que é uma das ruas mais movimentadas de Brusque em relação a essa ligação com a Guabiruba, nós temos uma ponte hoje que deve ser feita do Rio Branco até o Maluche, dando sequência à beira-rio, à margem direita, em sentido Dom Joaquim. É uma obra extremamente importante para a cidade. A beira-rio ela tem que ser prolongada nos dois sentidos, com toda certeza, mas ela tem que ser uma obra para o brusquense. Em que sentido? Que a gente possa ter a qualidade de vida de nós transitarmos ali. Carretas, esse tipo de transpassagem não deve passar pela beira-rio, deve passar pelo sinal de contorno, que tem que ser iniciado. Quanto à harmonização do trânsito, nós participamos do Plano Municipal de Mobilidade, aquela parceria, né, da Unifeb com a cidade alemã. E eu não tenho dúvidas que nós temos que criar, principalmente hoje, um transporte público de qualidade, onde a tarifa seja adequada ao usuário e criar também ferramentas para diminuir essa possibilidade de ter um valor mais adequado e uma qualidade maior. Tivemos muitos avanços já, mas nós temos que melhorar. Inclusive, quando eu fui secretário, nós tivemos avanço do terminal, tivemos o avanço da bilhetagem eletrônica, mas o novo sistema de transporte público do município já está passando do tempo. Tá certo, obrigada, Paulinho. Paulinho que respondeu agora a pergunta do Hamilton Júnior. Pergunta próxima é de quem? Exatamente. A próxima pergunta agora é do Wilson Schmidt Júnior, do portal da Cidade Brusque, né? A penúltima pergunta desse segundo bloco, né? Então vamos tirar que o Paulinho vai tirar mais uma pergunta. Quem faz? Wilson Schmidt Júnior, do portal da Cidade. É tua, Nicole? Agora sou eu que faço. Vamos lá. Pergunta de número 2, então, será respondida pelo Paulinho, candidato. 2 minutos para a pergunta do Wilson Schmidt Júnior. Candidato, para grande parcela da sociedade está cada vez mais claro qual é o verdadeiro dever do Estado, ou seja, fornecer aquele tripé básico, né? Saúde, educação e segurança para a população. Neste interim, gostaria de saber se o programa de governo do senhor prevê algum tipo de programa de concessão à iniciativa privada de aparelhos públicos, como, por exemplo, o Zoobotânico, a Arena Brusque, o Pavilhão da FENARRECO, até mesmo a própria Festa Nacional do Marreco, coisas que muita gente já concorda que não é o dever das instituições governamentais administrar. Agora sim, obrigado ao Wilson, né, candidato? 2 minutos, por favor. Então, nessa celeuma aí, ainda temos também o SAMAI, que é outra discussão, né, da questão da concessão desse serviço. Temos o transporte público, o transporte público, que também está nessa celeuma, e temos a concessão do lixo, que é algo importante de falar, que acaba agora em 2 anos. Né, se passaram vários prefeitos, e nenhum dos prefeitos até agora reviram, inclusive, esse contrato, reajustes astronômicos. Mais do que isso ainda, eu falo aqui para a população brusquense, tem 13 a 14 cidades jogando lixo dentro da nossa cidade, não pagando um centavo para Brusque, né, e não foi refeito nada pelas administrações passadas. Quanto às ideias que o Wilson e as perguntas que ele fez, hoje sim nós temos a intenção sim da concessão do Parque Zoobotânico, é uma das nossas propostas do plano de governo, para que a gente possa realmente ter um atendimento profissional ali, e temos um exemplo básico que é o de Pomerode, que funciona muito bem, atrativo. Então, temos um espaço hoje sensacional aqui, que é o Zoobotânico. Então, eu acredito que sim, é um dos espaços que nós devemos sim trabalhar essa concessão. A FENARRECO é outro espaço que a gente pensa também em fazer esse tipo de modalidade para que a gente possa ter resultado. Nos últimos anos, a FENARRECO só deu prejuízo. Então, nós sabemos que precisamos de uma gestão profissional naquela localidade, claro, garantindo também um retorno para o município. Não só cultural, turístico, mas também financeiro, porque nós sabemos que são algo, né, que a nossa cidade é conhecida nacionalmente. Então também não podemos fazer de qualquer jeito. Queremos fazer com planejamento, com gestão, mas garantir que nós tenhamos esse serviço, né, muito mais desenvolvidos e prestado com melhor qualidade para a nossa população de Brusque. Tá certo, obrigado ao candidato pela resposta e também ao Wilson Schmidt Júnior, do Portal da Cidade, pela pergunta. E agora, falando em pergunta, quem vai fazer a próxima, a última pergunta desse bloco é a Nicole Zanon. É eu e o Rafael Imoff, né? Última pergunta, então, do Rafael Imoff, da Rádio Araguaia. Por favor, Paulinho. Obrigada. Pergunta do Rafael, então, de número 4.
Pergunta número 4, repórter Rafael Imhoff, Rádio Araguaia. Boa noite, candidato, amigo do Esporte SC. O crescimento da frota é uma realidade que nós podemos observar em nosso trânsito, né? Os números comprovam esse crescimento. Na opinião do candidato, né, uma vez eleito, quais seriam as alternativas, né, que pudessem ser implementadas em Brusque para que pudesse auxiliar a mobilidade urbana do nosso município? Quais seriam essas alternativas para facilitar o escoamento do trânsito, para dar maior fluidez, até mesmo, claro, principalmente ainda a segurança para todos aqueles que transitam em nosso município? Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Paulinho, 2 minutos. Então, vamos lá. Ainda bem que veio essa pergunta para eu conseguir acabar de responder outra, que era muito complexa. Mas, Rafa, o que a gente imagina hoje, né? Além do transporte público, que a gente falou que ele tem que... Sempre tem aquela história, né? Não tem demanda, por isso não tem o transporte de qualidade. Não, o poder público tem que oferecer esse transporte de qualidade com toda certeza, né? E os outros modais, ele falou da segurança no trânsito. Hoje nós sabemos o quê? Que hoje um dos grandes problemas de segurança pública da nossa cidade é o trânsito, que está envolvido diretamente na educação, que, né, deixamos um legado nessa área, né, conseguimos deixar grandes programas, a Transitolândia é um exemplo, que foi inaugurado na nossa gestão juntamente com a Polícia Militar. Nós deixamos alguns projetos, né, aluno-guia, palestra com os agentes de trânsito e outros, né, onde a gente entende que o tripé da segurança no trânsito começa com educação, engenharia e também, né, o esforço legal. Dentro desse tripé, nós não podemos esquecer que a segurança no trânsito também passa por planejamento. E nós estamos falando do anel, né, do contorno viário do nosso município, mas dentro da cidade existem algumas medidas importantes para serem tomadas, né? Estudos para nova circulação viária em alguns bairros, por exemplo, nós temos a saída da Limeira hoje com grande dificuldade, então podemos sim fazer o acesso ali ao lado do Riacho para fazer um binário na saída de Limeira. Em Dom Joaquim, com o prolongamento da Beira-Rio, a mesma coisa. Garantir que esse novo edital do transporte público seja um edital onde nós teremos, por exemplo, uma linha azul. Que é essa linha azul? É que passa em todos os bairros próximos da cidade, aqui da área central, Santa Rita, Maluche, Rodovia Antônio Raio, para que a gente tenha essa possibilidade das pessoas pegarem ônibus com mais frequência. Temos que implantar os subterminais, sim, nos bairros da nossa cidade, para que a gente possa fazer essa troca de bilhetagem eletrônica de um bairro para o outro. É automático, por exemplo, Águas Claras, Dom Joaquim, Santa Terezinha, Limeira, nós precisamos desses subterminais. Então, nós temos uma sequência, a partir do início do nosso governo, de atividades na área de mobilidade, para melhorar a segurança e principalmente a qualidade de vida da nossa população. Tá certo, então. Obrigada, Paulinho. Paulinho que respondeu a nossa última pergunta, que foi feita pelo Rafael Imhoff, da Rádio Araguaia. A gente encerra por aqui, então, né, Cid? Segundo bloco, então, 5 perguntas aí de assuntos gerais. Exatamente. Agora o Paulinho terá 2 minutos para suas considerações finais. No primeiro bloco, respondeu as 5 perguntas de esporte, no segundo, as 5 perguntas de assuntos gerais, e agora, Paulinho, é o momento do candidato, né, que a gente destina ao candidato os 2 minutos para falar com o seu eleitor e também, obviamente, para falar das suas propostas. Fique à vontade. Então, quero primeiramente agradecer a toda a população que tem nos recebido muito bem nas ruas de Brusque. Nós estamos andando, como nós andamos os 4 anos, em todos os bairros da cidade, onde as pessoas estão nos chamando, nós estamos indo, levando o nosso plano de governo, as nossas propostas. Quero dizer para a população brusquense que esses 4 anos como vereador, no que diz realmente a palavra, o ver a dor. Eu consegui ver a dor das pessoas em várias áreas. Na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, na área do esporte, na área do atendimento público, em todas as áreas onde as pessoas precisam ser atendidas com qualidade, que o poder público deve fazer isso da melhor maneira possível. A gente tem encontrado várias situações que a gente já conhecia e outras novas, mas dizer à população que nós temos sonhado com Brusque, não sonhado com poder, que alguns que estão aí estão com medo de perder. Nós temos sonhado com a possibilidade de poder trabalhar pela cidade de Brusque, por conhecer a cidade a fundo, conhecer a nossa cidade de Brusque, cada bairro, já da época que a gente trabalhava na autoescola, conhecendo cada cantinho da cidade, vendo o crescimento da nossa cidade de Brusque sem planejamento, essa é a verdade, que nós estamos buscando a conversa com as pessoas para saber que como o vereador Paulinho fez uma gestão, está entregando essa gestão para a nossa população de uma forma muito tranquila. Nós estamos saindo hoje na rua de cabeça erguida, sabendo que os 4 anos nós representamos a população da maneira que tinha, sem troca de favor, realmente falando o que tinha que ser falado e batendo de frente contra o sistema e, principalmente, não ficando com o rabo preso com ninguém. Então, eu não estou aqui só pedindo o seu voto no 10, né? Vote 10, Paulinho e Tairine. Eu estou aqui pedindo também a sua confiança, a sua participação no nosso governo, para que a gente possa realmente
o que foi feito nesses 4 anos como vereador, trazer agora com o executivo, sem amarras, para governar uma cidade de Brusque como ela tanto merece há tanto tempo. Não basta mudar, é preciso transformar. Vote 10, Paulinho Sestrem e Tairine. Obrigado, candidato. A gente agradece a presença, né? É uma honra receber o candidato aqui, assim como a gente ressalta, né, Nicole? Será uma honra receber também os próximos candidatos que sentarão aqui comigo, com a Nicole, do Esporte SCTV. Exatamente. Paulinho, muito obrigado pela disponibilidade, né? Muito obrigada a você que nos acompanhou nessa noite. Terça-feira, então, temos mais um convidado, né? Coronel Gomes estará com a gente. Exatamente. Esperamos a sua audiência no Esporte SC e também na TV Brusque, canal 21. Valeu, pessoal. Pode dar tchau de 10? Tchau, gente. Tchau.